E mais um bloco com a Natasha, agora com um assunto extremamente importante e uma das dores mais comuns nas pessoas, que é o quê? Dores lombares. Natasha, dores lombares com certeza é o tendão de Aquiles do nosso trabalho, da população no geral, Sim, né? com certeza. Tá tendo muita prevalência agora de dor lombar também. Então, é muito importante, eu acho, a gente começar a falar sobre isso, porque às vezes o paciente ou a pessoa, ela acha que é ficar no repouso, ficar na cama, que vai melhorar. Pode até melhorar, momentaneamente. Mas depois que começa toda a sua atividade, o trabalho, aí começa a sentir de novo. Então vamos lá, quais são as maiores causas de dores lombares? Bom, esforço repetitivo, carregar muito peso, até o próprio trabalho também da pessoa. Então, por exemplo, se dobra, se flexe muito a coluna lombar, ou se estende também. Até esportes também podem ocorrer dores lombares. Então, são muitos fatores, Sim. muitos fatores. O que eu pego bastante aqui na training são pessoas que estão, né, com alguma, muitas vezes, uma deformidade no disco vertebral, que é o quê? Certo. São as protusões discais, as hérnias de discos, travasamentos. Isso. São coisas que a gente vê que, assim, é algo muito comum, né? Nosso processo evolutivo, ele trouxe isso com a Sim. gente, essa mudança para o Homo erectus acabou mudando a nossa anatomia e pelo que a gente percebe na prática, isso interfere em algumas pessoas, inclusive jovens, né? Sim. Adultos já tem alguma deformidade na coluna, se fizer um exame de ressonância magnética, por exemplo. Sim. Já tem Mas alguma a gente percebe, alteração, com né? certeza, alguma alteraçãozinha. E muitas vezes isso daí vai ocasionar dor e muitas vezes não. Isso. Esse é um ponto importante, exatamente. Sim. né? Você falando de esportes, né? Qual seria um esporte que isso acontece com mais, que é mais comum ter dor lombar? Por Pelo que você vê na prática exemplo, clínica. eu já ouvi também, por exemplo, em ginástica olímpica, que precisa de uma grande mobilidade da coluna. Na ginástica, pode até acontecer aquela espondilólise ou espondilolistese, que é quando ou desliza uma vértebra sobre a outra, ou espondilólise, que é quando quebra uma parte da vértebra e aí desliza também. E pinça a parte nervosa, onde Isso, com causa a dor. certeza, exatamente. Tá. Então, nesses atletas, a gente vê uma recorrência, é isso? Pela sua Sim, prática, sim. pelo que você estudou, Aham. relacionado a isso. Tá, algo mais simples, mais comum no dia a dia, como exercício. Por exemplo, uma corrida de rua. As pessoas tendem a ter dor lombar ou não? Corrida de rua não. Corrida de rua é mais em membro inferior mesmo. Então, panturrilha. Joelho, quadril. Isso, joelho, quadril, tornozelo, quando às vezes o chão, o solo é meio irregular também. Às vezes tem o entorse de tornozelo. Então, a lombar eu não vejo muito na minha prática clínica, em corredores. Em corredores. Aham. Mas uma coisa que eu vejo muito na prática também, que é o quê? Pessoas que elas têm uma vida um pouco mais sedentária, geralmente estão acima do peso, muitas vezes estão, nem sempre, Sim. mas que trabalham geralmente sentadas. Então, como você mostrou as posturas um pouco mais fletidas e tal. Sim. Então, essas situações aí de desuso da estrutura paravertebral, Sim. ela se mostra um agravante para essas pessoas terem essa dor lombar? Sim, com certeza. Inclusive, por exemplo, pessoas que ficam, por exemplo, no home office, né? Tem tanto dor lombar na torácica, região torácica, e na cervical, no pescoço também. Então, a gente sempre indica, por exemplo, a cada 2, a cada 1h30, levantar um pouco, fazer alguns exercícios e depois voltar à rotina de trabalho. Vamos lá, quais exercícios você recomenda para a pessoa que faz o home office e para ela não ter dor cervical, lombar e torácica? Bom, É outro vídeo? isso também pode ser outro vídeo, porque eu vou ter que demonstrar. Boa, mas tem exercícios para isso. Sim, com Isso é muito certeza. legal. Tem exercícios que dá para fazer na cadeira, por exemplo, do escritório também. É que a lombar, como fica mais embaixo, talvez vocês não vejam. Sim. Se fosse o pescoço, daria para demonstrar. Mas a lombar, talvez você precise de algum local um pouco mais afastado da mesa também. Para conseguir fazer um exercício na Isso. própria cadeira, próprio espaço de trabalho. Exige um pouquinho mais de amplitude do movimento bacana. mesmo. Bacana. Mas o que as pessoas mais reclamam, assim, claro, de dor, né? Mas Sim. qual que é a maior recorrência de reclamações baseada em dores lombares na sua prática? Bom, normalmente o paciente, ele chega para mim e fala: olha, eu comecei a sentir uma dor, tudo mais, tal. E eu sempre pergunto: mas você fez alguma coisa, assim, anormal, ou, por exemplo, que não era do seu cotidiano fazer? Às vezes eles falam até que não.
que, assim, eles não fizeram nada Fora do normal. além Uhum. e eles têm, ou, por exemplo, ai, não, fiz agachamento com 60 quilos. Mas, assim, passou de 30 para 60 só para Tá. ver se conseguia. Entendi. Não E- foi um aumento gradativo sustentável, foi um aumento gradativo para poder Exatamente. testar alguma coisa ali. Sim, ou ficou, exatamente, ou ficou, por exemplo, um mês sem ir na academia, continuou com a mesma carga, e aí depois volta para academia e continua com a mesma carga. Que é um erro Acabou. extremamente comum. Inclusive, até fiz um Exatamente. videozinho curto e coloquei nas redes sociais hoje sobre isso. Você acredita? A gente voltou, eu voltei de férias, o Gustavo estava treinando comigo, que é professor. Estava gripado e a gente não estava treinando. A gente agachou com 60% menos da carga que a gente faz Sim, e ainda ficou realmente quebrado, Ficou. dolorido. Por quê? Porque a gente não estava mais condicionado para aquele exercício. exatamente. Então, o agachamento é um exercício que requer muito cuidado, muita coerência, Sim, muita qualidade de movimento para que a pessoa Exatamente. faça esse exercício, esse movimento com eficiência e segurança, principalmente. sim. Então, o seu ponto do agachamento foi algo assim pontual, acima do momento, porque é algo que as pessoas acabam pensando: ah, eu peguei aquela carga há 20 dias atrás, eu vou manter a mesma Tranquilo. carga. É, E é às um vezes grande não problema. é tranquilo. Não é tranquilo. Talvez trocar por um outro exercício ou fazer mais leve, né? Isso, com certeza. Boa. Agora vamos lá, você colocou a musculação no ponto de pessoas poderem ter a dor aí agravada por uma questão de descuidado, de falta de Aham. segurança. A musculação é um exercício indicado para quem tem dor lombar? Sim, com certeza. Às vezes os pacientes, eles se restringem, por exemplo, nossa, mas musculação é muito pesado, eu tô com dor, vai exacerbar, além de tudo, vai exacerbar a minha dor. Não vou conseguir dormir. Então, mas é muito indicado. Exercício físico, treinamento de força, de resistência, aeróbico, bicicleta, esteira, exercícios aquáticos, exercício de mobilidade da coluna, são extremamente importantes para o paciente não prosseguir com essa dor, e sim para involuir a dor mesmo, para tirar a dor. Então, se o paciente chega aqui na academia e fala que tem dor lombar, com certeza eu vou falar, ok, pode fazer físio, mas também é muito indicado fazer a musculação também. Legal. Justamente E essa para. troca é importante, né, Natasha? Porque Isso. você pode o quê? No caso da gente aqui que vai trabalhar em conjunto, indicar o exercício, os cuidados iniciais para aquele indivíduo, porque pode ser algo muito específico, pode ser, como a gente falou, são N motivos relacionados a dores lombares, desde hérnia até uma contratura muscular ali no caso. E a pessoa, ela pode o quê? Ela pode fazer um exercício e ter bastante segurança, ou talvez não ter tanta segurança, talvez adaptar o exercício. Isso, com certeza. Por exemplo, no stiff. Eu mesma aqui na academia, eu nunca tinha feito stiff na minha vida, que eu tinha medo de fazer stiff também. É. Que fiz e Tem, tem a pessoa tem medo, esse né? receio, é De verdade. se não é estragar, né? É. Aí os meninos aqui falaram, vamos fazer o stiff, tá bom. De primeira, eu senti muita dor na minha lombar. Aí o que eles fizeram? Colocaram 2 steps para eu não precisar ir tão a fundo e Sim. depois eu volto. Então, por exemplo, não forçou tanto a minha lombar, então eu consigo fazer desse jeito sem me lesionar, tranquilo. Adaptou Pega o treinamento, só posterior de coxa, tranquilo. trabalha onde tem que trabalhar, inclusive a lombar também que fortalece. Sim, aham. Trabalha posterior de coxa, isquiotibiais e tudo certo. Sim. Então é muito adaptável o treinamento de Exatamente. força. Isso é muito Estabilizou legal. mais a lombar com esse posicionamento, então Acho foi que é o melhor casamento pra mim. perfeito, né? Sim. Essa avaliação do fisioterapeuta para verificar os movimentos que são realizáveis naquele Sim. indivíduo, de forma que ele faça de maneira sustentável e segura, passar isso para os profissionais da educação física que acompanham o treinamento, os personagens trainer, Sim. para que a pessoa ela faça a atividade com bastante segurança e eficiência ali para ela, né? Porque é Exatamente. individual, como tudo na vida. Ninguém é igual a ninguém. A lesão pode ser diferente, a dor pode ser muito sutil, pode ser algo mais grave, mas o fortalecer é sempre indicado. Claro, com certeza. E assim, que nem você mesmo disse, que também fortalece a parte da lombar fazendo um stiff adequadamente, Sim. né? A lombar, ela precisa de vários músculos que, com certeza, você já ouviu falar que é o core. Sim.
que é uma Aham. caixa de força, um centro de força do nosso corpo, que tem vários músculos que protegem a nossa lombar. Então, na físio, a gente foca bastante nesse grupo muscular, que são muitos músculos mesmo. Não é só região de abdômen, Uhum. inclusive, é região de glúteo, região de assoalho pélvico, tem diafragma, tem muitos músculos Que e é precisa ser muito trabalhado. exatamente, justamente para conseguir expor o paciente à academia e o paciente conseguir estabilizar a lombar. Uhum. Então, E é sabe o muito que bom é, que esse é interessante treino. também nessa questão, né? Esse cuidado especial vai fazer toda a diferença para a pessoa ter Sim. uma lombar mais forte, mais resistente. Para quê? Uhum. Para diminuir, que a gente nunca pode prometer, né, na nossa prática, que a pessoa vai eliminar 100%. Muitas vezes elimina Sim. 100% a dor, Uhum. mas não pode prometer. Mas que vai É. melhorar, com certeza vai melhorar. Sim, E sim. mesmo se a pessoa tiver com dor lombar, pensando no treinamento resistido, que é algo extremamente controlado, a musculação é muito controlada quando bem feita, Sim. dá para trabalhar todos os outros grupos musculares de maneira muito Sim. efetiva, Uhum. sem também focar na lombar, onde a pessoa ela pode Sim. fazer exercício, exercitar, manter o fortalecimento dela, Uhum. e se tiver com uma dor um pouco mais elevada, conseguir sim dar uma Sim. aliviada naquela região, né, sem Uhum. sobrecarregar, para que no futuro, quando tiver com o core mais fortalecido, Uhum. vira o fortalecimento já também da musculação, depois dessa Claro. alta da fisioterapia, para que a Uhum. gente conquiste aí uma condição de fortalecimento geral. Cara, eu Sim. acho tão bonito isso, É, né, que é muda a mesmo, é vida da muito galera. legal. Tem pessoas que estão comigo, né, Nath, pensando agora a gente vai lembrando as pessoas que têm dor lombar, porque a gente vive isso, né? Sim. Clientes meus de 2014 Uhum. que vieram por indicação do fisioterapeuta para treinar com a gente, Sim. que tinha muita dor lombar e hoje faz agachamento, faz o stiff, Caramba. faz o terra, faz exercícios que trabalham lombar efetivamente, Sim. que eles não largam a gente porque Uhum. confia que já sabe como é que é aquela dor. Sim. Eles, meu, a gente vê resultado nisso. Sabe lidar com a dor. Exatamente. E ela aprendeu com a gente como exercitar de maneira Uhum. segura e eficiente, Isso. e a vida dela mudou em relação Uhum. a isso. Então, até lembrei de um bem específico sobre Uhum. isso, porque muda a vida mesmo da pessoa. A pessoa Sim. com dor lombar, cara, é algo assim. Eu já tive desconfortinhos de um dia, Aham. vai, olhe lá. Eu imagino a pessoa ter mesmo uma dor lombar contínua crônica Uhum. e ter aquela Às lesão, vezes gera até afastamento do trabalho, porque às é vezes o é que tão mais gera. incapacitante É, que às vezes afeta até tem até um fator psicológico, às vezes quando é uma dor lombar mais crônica, depois de 6 meses, assim, que sente a dor lombar, tem não isso também. passa. Você acompanha essa questão da dor lombar por efeito Uhum. psicológico? A pessoa está com algum problema? Sim, sim, exatamente. Isso, são as yellow flags que a gente fala, né? Tem as red flags, que é, por exemplo, só para generalizar bem, assim, né? Hum, As red flags são as bandeiras vermelhas. Então, quando o paciente tem red flag, que é, por exemplo, tumor, perda de peso muito rápido nos últimos 3 meses, algo assim, alguma fratura vertebral no raio-x, a gente encaminha para o médico especialista e a gente não mexe no paciente, encaminha. tá. Aí tem as yellow flags, que aí são os fatores biopsicossociais, que a gente também tem que saber lidar com esses fatores. Por exemplo, o paciente está desempregado, não acha emprego, tem briga em casa, não tem Uhum. uma boa qualidade de sono, tudo isso pode também estar interferindo nessa dor. Olha que legal. Isso é bem interessante, porque as pessoas muitas vezes. Eu não tinha esse conhecimento dessas Uhum. bandeiras. E Sim. é muito legal ouvir isso de você e entender que isso é até um parâmetro de tratamento. E isso, com certeza, Que com legal, que certeza. bacana. Precisa prestar bastante É um atenção assunto nisso bem, bem mesmo. importante. Que legal. E quem avaliar isso é o fisioterapeuta, geralmente. Sim, sim, quando o paciente chega, inclusive o paciente, por exemplo, só para, né, avisar o pessoal aí que está assistindo a gente, É. fisioterapeuta é um profissional de primeira mão, assim, digamos assim. Então, por exemplo, para você passar com a gente, você não precisa necessariamente passar com um Sim. médico ortopedista, com algum outro médico. Você pode vir direto com a gente. E esse é um ponto importante. Isso. Se a gente avaliar e aí Bota de perceber. novo, se Ah, você te tá. avaliar, porque a Isso. moto passou e É. ficou ruim. Se a gente avaliar e aí perceber que tem alguma red flag, alguma bandeira vermelha, alguma coisa que está estranha no paciente, que pode ser alguma doença grave, por exemplo, alguma doença em curso também, que a gente não sabe o que está acontecendo direito com o paciente, aí a gente encaminha para o médico especialista. Caso contrário, aí a gente trata de acordo com os sintomas, sinais do paciente mesmo. Isso é muito legal, muito interessante.
Porque é uma forma bem humanizada de entender o paciente Sim. e fazer o que tem que ser feito para ele, o melhor que for para ele, né? Atender ele porque acha que pode ajudar. Não, percebeu que é bandeira vermelha e caminha para o Exatamente. especialista. Por exemplo, só porque pediram para eu atender, não quer dizer que, às vezes, não é adequado eu atender no momento. Sim, Então, tem que prestar muita atenção nisso, que eu posso até piorar o quadro do paciente. legal. O trabalho de dores lombares, né, na fisioterapia, Sim, as pessoas que estão tomando medicamentos específicos para essa dor lombar, sim. compromete um pouco o tratamento ou não? Quando, por exemplo, o paciente toma a medicação tipo analgésico, Sim. anti-inflamatório, se Qual que é o compromete o meu cuidado? tratamento? Não comprometeu o tratamento, mas assim, muitas vezes o medicamento ele pode sim mascarar um pouco o nível de dor, desconforto do Ah, cliente. tá, Então entendi. isso torna uma percepção de desconforto no indivíduo Certo. diminuída. Ele não vai sentir a dor que ele sentiria se não tivesse com o medicamento. Sim, Como que procede um processo de fisioterapia para o indivíduo que está nessa situação? que tá tomando os analgésicos e Isso. anti-inflamatórios. Normalmente, o paciente, ele, conforme vai fazendo os exercícios adequados, específicos para o paciente e para a dor que ele está sentindo, para o sintoma que ele relata também, normalmente a dor vai diminuindo e ele também vai diminuindo o Medicamento. uso dessa medicação. Sim. Exatamente. Então, a partir do momento que o paciente ele vai parando de tomar, ele até fala para o fisioterapeuta, olha, eu não tô precisando tomar mais durante o meu trabalho essa medicação, porque eu não Não tô achei com dor. que tinha necessidade. Ou tá suportável. Exatamente. Então é mais ou menos assim que eu lido. Eu não Ok. tiro de cara os analgésicos, anti-inflamatórios, porque aí às vezes o paciente. Depende disso, né? Exatamente. Ele ainda tá muito dependente dessa Uhum. medicação. Então eu não tiro de cara. Eu espero os exercícios fazerem o efeito Uhum. e aí sim o paciente ele vai tirando aos poucos. Contanto que fisioterapeuta nem pode mexer em medicamento, então Não pode. eu deixo Sim. até com a parte Aham. dos médicos isso mesmo. Boa, mas é meio que até natural, né? Alguns medicamentos do Sim. dia a dia, que a gente fala remédio de padaria, né? Antigamente Aham. falava isso, porque teria em todo lugar. E Isso. esses analgésicos mais comuns, a pessoa acaba tendo em casa e toma quando tá Sim. com dor. Mas algum medicamento mais forte, sim, é controlado pelo médico, o médico vai recomendar, vai Entendi. registrar ali Tipo a quantidade, Tramal, que é um pouco mais forte, o período para talvez. tomar, então tudo é controlado em relação a isso. Exatamente, sim. Mas o analgésico ele pode sim ter uma interferência, mas geralmente os mais fortes eles acabam diminuindo essa percepção de desconforto. Exatamente. E esse cuidado deve ser muito, muito sutil de vocês, né? Sim, às vezes o paciente ele fala, vou tomar antes da físio analgésico Para não sentir para dor. não sentir dor. Aí sim eu falo, tenta não tomar antes da físio. Você faz uma recomendação. Exatamente. Ótimo. Só para ter uma avaliação mais fidedigna mesmo do que o paciente está sentindo, porque Eu acho muito realmente importante. mascara mesmo. Mascara. Então é importante, essa é uma orientação importante, né, Sim. que você está dando pro pessoal que está assistindo a gente, que com certeza aí avaliar como fisioterapeuta. Sim. Se não for a Natasha que vai falar, porque se fosse a Natasha, ela estaria falando para você. Tenta não tomar agora, porque ela é boazinha. Ela tenta tomar depois. Sim. Então, esse jeitinho, né, mais angelical de induzir você a fazer o que ela quer. Daquela Normal. carinha de cachorro perdido. Isso é normal. Mas é bacana. Mas pensando também na dor lombar, Sim. qual seria, assim, a lesão mais comum que você pega em consultório? Normalmente é mais hérnia de disco. Ela diz que É mais hérnia de disco mesmo. Então, a hérnia de disco, ela pode ter ou não sintomas irradiados para a perna. E, por exemplo, quando tem sintoma irradiado para a perna, é uma conduta. Quando tem sintoma só na região da lombar, já é outra conduta. Então, por isso que tem que avaliar muito bem para não dar a mesma conduta para dois pacientes totalmente diferentes. Sim, isso é que têm a importante. mesma dor lombar. Então, Tem que avaliar, tem que fazer a avaliação do fisioterapeuta para ter mesmo essa avaliação, esse parâmetro. Sim, esse parâmetro, por causa que às vezes é um sintoma, tá indo lá pro dedinho, aí não, tá indo lá pro meio do bumbum. Então são dois sintomas também que a gente tem que fazer condutas diferentes, não é igual. Ótimo, isso é muito então, bom. por isso que precisa de uma avaliação específica mesmo para cada paciente e não tratar cada paciente tudo igual só porque o paciente falou dor lombar. Isso é muito bom. A avaliação é feita no quê? No consultório, com movimentos,
Tem um termo para isso. Qual o termo que é utilizado para poder movimentar o indivíduo e perceber se é dor? É uma Onde que é dor? mobilização, assim, que a Sim. gente faz, por exemplo, a gente pede até para o próprio paciente fazer os movimentos ativos. Então, por exemplo, paciente, dobra a barriga, que aí é flexionar o tronco. Paciente, estende a barriga, que é estender o tronco, para ver qual movimento que melhora, qual movimento que piora. Então, às vezes, isso também acaba se encaixando dentro da nossa avaliação para direcionar a nossa conduta também. Perfeito, legal. Então, assim, acho que a questão da dor lombar foi muito bem falada aqui. A gente pode desminuçar por muito mais tempo, porque tem várias perguntas comuns sobre isso, mas acho que a gente falou muito bem sobre dor lombar, acho que o pessoal gostou bastante aí. Com certeza que assistiu até agora. Prevalente. É uma dor muito prevalente, infelizmente, mas está para ajudar. Sim, com certeza, Né? com certeza. E o grande desafio da gente é mostrar o quê? Que esses tratamentos, muitas vezes nem invasivos, né? Porque o nível de cirurgia para hernia de disco, por exemplo, é 3% do que faz cirurgia. Exatamente. Dos 97% é o quê? Fisioterapia e fortalecimento. Tem um ponto muito importante. Quanto mais a hernia de disco está extrusa, o paciente tende a pensar, nossa, acabou pra mim. Ferrou. Vou pra faca, vou pra cirurgia, né? Uhum. E aí, mas a gente não pode pensar nisso, por causa que tem uma grande porcentagem que a hernia de disco acaba regredindo, digamos assim, em termo bem genérico. Uhum. E aí para de ter esse pensamento. Então, normalmente o tratamento padrão mesmo, quando sabe que é hernia de disco, diagnóstico mesmo, hernia de disco que está gerando a dor lombar, aí é fisioterapia e depois se começar a evoluir, se começar a ter sintomas neurológicos progressivos, por exemplo, perda de força na perna, claudicar, mancar muito, aí vai no médico especialista e vê se a hérnia está progredindo. Uhum. Aí isso é um Daí ponto sim muito vê se é importante. caso cirúrgico ou não. Mas como Aí eu disse, é isso. 3%. Exatamente, É minoria. É muito pouco, sim. É minoria. Então, os tratamentos menos invasivos, como a fisioterapia e o treinamento resistido, ele se mostra muito eficiente para isso. Então, não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo, Não é o fim do mundo. Dói, é chato, as pessoas se incomodam bastante com isso. Com certeza. Às vezes é incapacitante. Sim. Mas tem saída. Tem jeito. Tem jeito, exatamente. tem saída. Jeito. Tem saída. Então, sim. a gente trabalha em prol da galera. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar muito forte em cima disso. Com Natasha, certeza. que bom conversar com você. Deu um conteúdo bem legal sobre dor lombar. Obrigada, Flávio. Se o pessoal tiver alguma dúvida relacionada a esse tipo de assunto e quiser colocar nos comentários aqui pra gente, vai ser um prazer te responder vocês. Todas as perguntas que vocês fizerem. Estaremos juntos aqui pra isso, né, Natasha? Com certeza. A gente quer que vocês tenham aí se vocês não tenham dor lombar. Sim. Acho que esse é o foco. Cessar essa dor. Isso não é funcional, não é de Deus. Esquece isso. Pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima, Natasha. Brigadão. Muito obrigada, é um prazer, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau.